Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo, Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma diocese que tem o seu seminário cheio de vocações. Isto é algo que nós não estamos muito acostumados. No entanto, é algo que eu já tratei em outros vídeos e eu disse o seguinte: eu conheço dioceses do Brasil que estão com seus seminários cheios. E o motivo disso é que são dioceses tradicionais, em que seus bispos são conservadores e não da teologia da libertação. Porque com a teologia da libertação é exatamente o contrário. Enquanto dioceses com bispos conservadores, os seminários estão lotados, nas dioceses em que os bispos têm a inclinação à teologia da libertação, as dioceses estão fechando os seminários. Pois bem, trago para vocês uma matéria da ACEI Digital. Seriedade na doutrina e na liturgia atrai seminaristas em Frederico Westphalen. Olha só, hein? Ó a foto aqui dos seminaristas. Os jovens que querem levar a sério suas vidas, mesmo nas questões referentes à fé, estão cansados e enjoados de futilidades e de experimentações litúrgicas, de doutrina dúbia e mundana, diz o bispo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Carlos Ross Keller. Sua diocese apresenta uma tendência incomum de candidatos ao sacerdócio. No momento, há 26 seminaristas se preparando. Eles querem coisas sérias e propostas sérias. Eu não gostaria de sentir o sofrimento e a angústia de ver o seminário vazio e a escassez de clero na diocese, disse o bispo Dom Antônio Carlos Ross Keller, 72 anos, que está à frente da diocese desde 2008, que reúne 40 paróquias, 2 santuários e uma reitoria. Pois bem, esse é o exemplo. Diocese de Frederico Westphalen, em que ali é bastante tradicional, o seminário está cheio. Conheço outras 2 dioceses, eu não vou citar aqui, porque senão é perigoso começar, vamos dizer assim, uma perseguição a essas dioceses e esses seminários, né? Conheço outras 2 dioceses que estão com os seminários lotados. A minha diocese, Diocese de Apucarana, no Paraná, tem bastante seminarista também. Não digo que está lotado o seminário, mas tem uma quantidade considerável. Em comparação de tamanho com outras dioceses e arquidioceses aqui do Paraná, eu digo sem medo de errar, a Diocese de Apucarana é a que tem mais seminaristas em comparativo com as outras. Por quê? Porque o nosso seminário não está ensinando mais teologia da libertação. Você já vê seminaristas, mesmo no seminário, já utilizando batina e com uma doutrina e um ensinamento muito mais sério. Vamos continuar aqui então a matéria do ACI. As características da diocese favorecem o chamado vocacional, diz Dom Keller. Localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul,
A região de municípios de pequeno porte, voltados à produção rural, tem 350 mil habitantes em 56 cidades. Destas, 40 são sede de paróquia. Sem dúvida, para nós é uma graça de Deus sermos uma igreja diocesana formada por pequenos municípios, disse Don Keller à SEI Digital. Isso faz a igreja mais próxima das realidades humanas. Assim, através da catequese paroquial, dos inúmeros grupos de coroinha, dos retiros de crisma, das visitas às escolas, conseguimos ter um contato direto com aqueles que podem descobrir em suas vidas o chamado de Deus para o sacerdócio. No site da Diocese de Frederico Westphalen, consta a informação de que o seminário maior estaria lotado. Mas tanto Dom Antônio Carlos como o padre Elisandro Fiametti, reitor do seminário há 10 anos, destacam a constante necessidade de atrair mais vocacionados. Nosso seminário diocesano é como coração de mãe, sempre cabe mais um. Quem poderá assegurar de que está verdadeiramente lotado? Diz o bispo. O reitor do seminário concorda. Costumo dizer que temos poucos seminaristas e que precisamos trabalhar mais a fim de termos muitos e bons padres para ampliar a missão. Para Don Keller, o principal fato para o grande número de seminaristas é a consciência de que o grande dever de um bispo é de garantir que as comunidades católicas a ele confiadas sejam devidamente atendidas. Nesta diocese, nós temos um zelo na liturgia muito grande, tá? Muito grande. E esse zelo chama a juventude, desperta a vocação da juventude. Reconhecido por valorizar a liturgia e a tradição da igreja, o bispo de Frederico Westphalen sublinha que os jovens também querem viver uma fé com fundamentos sólidos. Certamente essas realidades influenciam muito o desejo de tantos adolescentes e jovens a buscarem integrar-se ao seminário diocesano, disse o bispo. O reitor do seminário maior complementa esta percepção a partir do convívio diário que tem com os jovens. É confortante ver como os jovens procuram levar a sério os mais diferentes aspectos da formação. Vê-se como muitos têm profundo gosto pelo estudo, pela vida de oração, pela meditação da palavra de Deus, pelo apostolado, diz ele. O filósofo Joseph Pieper diz que é o ócio que dá sentido ao negócio. Então, basta ver o que fazem os seminaristas nos momentos de folga. Não é raro ver um grupinho nos corredores ou na varanda da casa a discutir os temas da formação filosófica, teológica, pastoral, etc. Não é raro ver seminaristas rezando em horas que não estão no cronograma da casa. A carta do Papa Francisco sobre a importância da literatura na formação dos padres animou ainda mais a muitos seminaristas de tão especial interesse, nomeadamente pelos clássicos. O mesmo se diga do interesse pela história da Igreja e pelo estudo de grandes e bons autores do presente e do passado. Zelo pelo clero. Segundo eixo da diocese, para constantemente atrair jovens para o seminário é o cuidado com o clero. Seguindo o conselho de Francisco e dos papas recentes, a preocupação e o cuidado com os padres constituem um outro eixo de minha compreensão e da missão do bispo e de minha atuação na diocese, diz Dom Antônio, né? Se você tem um clero bem formado e que esteja bem no exercício do seu ministério sacerdotal, bem humano, psicológico, afetivo, espiritual, formativo, etc., o restante da diocese vai bem. O bispo local
reforça que é importante uma relação de paternidade com o clero. Portanto, a prioridade das prioridades é o cuidado, a atenção e o zelo para com os padres, diz o bispo. São homens revestidos de um poder divino, mas são homens. Têm suas dificuldades, sua história, suas fragilidades e defeitos, mas têm também qualidades inúmeras. A mim, como bispo diocesano, cabe amá-los, cuidar deles, ajudar em tudo que eles necessitam. Ser para eles um pai, se quiser que eles sejam para mim filhos. É isso que entendo por estar próximos dos padres, cuidar de cada um como se fosse o único, oferecer as melhores condições para que possam exercer adequadamente o ministério pastoral. Pois bem, então este daqui é um exemplo. Mas tudo isso que eu acabei de dizer vai ao encontro de um estudo que eu li recentemente, foi publicado na Info Vaticana, da diminuição do catolicismo liberal nos Estados Unidos. E faz bem esse retrato aqui no Brasil também. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Essa formação mais tradicional, até com a missa rezada do rito antigo, no rito tridentino, tem despertado muito mais vocações. Uma liturgia bem feita, seriedade na pregação, sem ideologias e sem política. Isso gera frutos, e frutos em abundância. Segundo esse mesmo estudo que eu li, se eu não me engano, 80%, eu acho que é 80%, mas eu não tenho certeza, porque às vezes os números fogem, né, da nossa lembrança. Mas se eu não me engano, 80% das vocações estavam vindo do homeschooling, daqueles que estudam em casa e que têm uma formação, vamos dizer assim, espiritual muito mais profunda, porque convivem mais com os pais, e os pais dão exemplo de oração, o filho então desperta a vocação para ajudar e ter essa missão na igreja. Agora, quando você não tem controle também da formação filosófica, da formação como pessoa e como homem, porque muitas vezes nas escolas nós não temos professores que simplesmente se preocupam em ensinar as matérias. Muitas matérias vêm carregadas pelas ideologias. Obviamente, eu preciso aqui abrir um parênteses. Existem muitos professores ótimos que exercem com excelência o seu papel de professor. Existem muitos mesmo. Mas também existem muitos professores que estão carregados por ideologias que muitas vezes não são nem culpa deles, mas daqueles formadores que eles tiveram na universidade, que convenhamos que as universidades federais que nós temos no Brasil, elas têm uma ideologização gigantesca. É difícil. Quantos testemunhos de jovens que saem devotos das suas casas, de missa dominical e um católico devoto, mas talvez ainda não tão preparado para enfrentar as contradições ali, ele sai de casa, volta revoltado, volta com o cabelo maluco e tantas outras coisas e não crê mais em Deus. Se diz ateu porque professores que se diziam ateus tinham um método de ensino que só questiona sem analisar os frutos, um questionamento vazio, né?
isso muda a cabeça daqueles que vão para a universidade. Essa é uma realidade que nós temos no Brasil e nós precisamos falar. O estudo não é fácil. Então, mostrando essa diocese aqui, conservadora, que está com o seminário cheio, fazendo contraponto com as dioceses da Teologia da Libertação, que estão com os seminários vazios, nós temos a realidade que, se não seguirmos verdadeiramente o depósito da fé da igreja, isso não vai atrair os jovens. Então, louvado seja Deus pela Diocese de Frederico Westphalen e outras dioceses tradicionais, que este é o futuro da Santa Igreja Católica. Louvado seja Deus. Quero falar também da Santorium Católico, que são esses textos maravilhosos, muito bonitos, e além de bonitos, é um texto que dura a vida toda. A vida toda. Então, se você entrar no site da Santorium, santoriumcatólico.com.br, e utilizar o nosso cupom especial do nosso canal aqui, hein? Católicos de Verdade 10. Vocês ganham 10% de desconto e frete grátis. Então, aproveita esse final de mês, né? Tá fechando aí o cartão, começando e tal. Utilize e se dê um presente, um belo terço ou um rosário, ou dê um presente para alguém. Tem lançamentos maravilhosos lá na Santorium Católico. Tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!